Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Alexandre Lucas Flá na área mais uma vez com vocês. Um vídeo bem enxuto, mas entupido de informação, entupido de assunto e também na expectativa que vocês que estão chegando aqui no canal pela primeira vez gostem do trabalho, deixem seu comentário, se inscrevam, deixem o like, obviamente. E você que já conhece o trabalho, vai comentando aí, que a conversa aqui ela é intermitente. Você bota o comentário e a gente troca ideias. Quem não conhece vai conhecer agora o canal Alexandre Lucas Flá. E eu já começo aqui o vídeo falando do assunto Michael, né? O Michael que não entrou em campo na coletiva, inclusive Felipe Luiz citou o nome dele, disse que ele treinou muito bem, pensou em colocá-lo, mas não colocou. Michael que está em vias de deixar o Flamengo. Questão das luvas do Michael, parece que é o que está pegando. O Michael quer receber aí de maneira integral do Flamengo antes de sair do Flamengo para poder fechar negócio com o Santos. Ele aceita baixar aí os seus ganhos, o seu salário para com o Santos. O Santos tem uma proposta que parece que casa com as possibilidades do Flamengo, mas essa questão aí das luvas parece que está pegando ainda. O que vocês acham? Já é a primeira questão aí. Vocês gostariam de continuar com o Michael? O Michael tem contrato longo no Flamengo? Ou vocês acham que está na hora realmente do pequeno notável partir para outra? Outro assunto, antes da gente entrar no contexto de Flamengo e Vasco, vamos falar aqui de uma questão que eu levantei na live de domingo, né, a bola, falei do iceberg, mas não entrei de cara no assunto. Vamos falar dele agora. Vou falar sobre a fala do Fabrício Tica, né, sobre duas questões que estão interligadas. A questão do fair play financeiro e a questão da carga tributária que está aí em vez de ser modificada. Vamos lá. A carga tributária total para cada modelo de clube, isso é uma coisa que pode vir a acontecer, né? O associativo passa a ficar com 15,6% e a SAF fica com 6%. 15,6% para o associativo, 6% para a SAF. Aí você percebe uma discrepância, né? Em comparação ao imposto atual, subindo aí 10% para os clubes associativos e apenas 1% para a SAF. Seria um disparate muito grande. Há, no entanto, uma possibilidade dos clubes associativos deduzirem despesas do valor a ser pago. E Flamengo e Corinthians foram os clubes associativos que mais trabalharam no Congresso para reduzir a carga tributária. E eu vou botar um pedaço da fala do Fabrício Tica num dos vídeos dele, que ele fala sobre um vídeo que ele fala com bastante detalhe, é bem interessante. Quem puder, dá uma entrada lá no canal e pega essa fala dele, assiste esse vídeo, são vídeos relativamente curtos com bastante conteúdo. Vou botar aqui a fala que ele fala sobre essa questão aí desse projeto. Vamos tentar... Novamente, como Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, sem fins lucrativos, pudessem optar pelo mesmo regime tributário das SAFs, o chamado TEF, Regime de Tributação Específica do Futebol. Isso implicaria o pagamento de um imposto unificado de 5% sobre a receita, um alívio fiscal considerável para associações que atualmente enfrentam uma carga tributária ainda mais complexa. Essa era a grande vitória que o Flamengo e outros clubes associativos buscavam, usufruir dos benefícios fiscais de uma SAF sem a necessidade de abrir mão de sua identidade e do seu modelo associativo. Bom, eu vou tentar explicar para vocês por que essa equiparação faz sentido. Bom, temos que voltar um pouco no tempo, particularmente há 2 dias atrás. No dia 13 de janeiro, o presidente Lula exerceu seu poder de veto. Ele vetou parcialmente esse projeto, que, novamente, como Flamengo. Então, esse projeto que dá uma isonomia na questão da carga tributária para clubes e SAFs, está no momento vetado pela presidência, mas não está resolvida a questão. Então, a ponta do iceberg é exatamente esse. Se acontecer esse fato, como a chamada do vídeo do Fabrício sugere, seria o fim, de repente, dos clubes associativos, ou a dificuldade da manutenção dos clubes associativos em competição às SAFs, porque é como se você botasse no mesmo jogo regras diferentes para um time e para o outro, né? Um time pode usar as mãos e jogar com 13 jogadores. É mais ou menos isso que aconteceria. O que isso tem a ver com a questão do fair play financeiro? Isso tudo está linkado, né? Os mecenas, o aporte dos mecenas entra como dívida e como doação, pela explicação que o Fabrício coloca lá no canal dele, no outro vídeo que ele já fala sobre as SAFs.
Isso é permitido. Só que esse fluxo de dinheiro acaba não acontecendo quando esses clubes têm esses mecenas numa questão muito simples, né? Esse dinheiro é como se você ganhasse ali um dinheiro, ganhasse um prêmio na loteria e você comprasse um carro bem caro e botasse um ar-condicionado central na sua casa. Essa conta de luz e esse imposto do carro, né, esse IPVA do carro, você precisa ter fluxo de caixa, né? Você precisa ter dinheiro mensal para poder sustentar esses produtos que você contraiu. Da mesma forma, se você tiver jogadores caríssimos, para você manter esse plantel, você precisa ter fluxo de caixa. Coisa que esses clubes, de um modo geral, não estão conseguindo, né? O Cruzeiro fechou, por exemplo, no vermelho. Então, o aporte do mecenas é muito legal. Ele compra jogadores, ele bota os jogadores, mas se o clube não se autossustentar, com o tempo isso vai virando uma bola de neve. 70% a 80%, dependendo ali do modelo, é o que o clube pode gastar dentro do fair play financeiro com que ele arrecada. Esses clubes têm condição de fazer isso? A sugestão do Fabrício é que os clubes, no caso o Flamengo, invista pesado na base, né? Que a base não só o ganho esportivo, mas também o ganho patrimonial para que o Flamengo possa ali ter renda, né? E fazer que o ativo sustente o clube na hora de poder bancar esse fair play financeiro. Então, essa questão tributária, essa questão do fair play, que vocês puderem e quiserem saber mais, Mundo na Bola, o canal do Fabrício Tica é bem bacana, dá uma fortalecida lá também no canal do Fabrício, que é um cara que faz um conteúdo muito interessante. Então, eu queria começar falando disso antes de entrar no jogo Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo teve a primeira vitória do ano. Na quarta partida, o Flamengo conseguiu aí uma vitória. O Flamengo foi ali com o time força máxima, né? O Daniel Sales era o único garoto jogando pela lateral esquerda. O resto, todo mundo cascudo, né? Todo mundo estreia do Vitão. Vitão que estreou bem. Não fez uma partida, digamos assim, fantástica, né? Foi discreto no apoio na hora de descer, mas participou também da fase ofensiva de uma certa forma. Não teve muito trabalho também. O GB, que era o centroavante, no segundo tempo acabou saindo, que liberou muitos zagueiros a jogarem praticamente na linha média, e o Vitão fez aí a sua estreia. Alguns desfalques, o Ayrton Lucas não foi para o jogo, não se sentiu confortável fisicamente, houve essa resenha, obviamente, com a comissão técnica. Parabéns para o preparador físico Diogo Linhares. O time está muito bem para o pouco tempo que teve de preparação, né? Alguns jogadores, como eu disse, não foram para o jogo. O Ayrton Lucas foi um deles. O Jorginho foi outro que não ficou liberado. Teve um procedimento lá dentário, parece que ele arrancou um dente. Também não foi para o jogo. O Flamengo formou meio campo com Everton Araújo, Pulgar e Carrascal, né, que jogou ali mais na função do Arrascaeta, fez uma boa partida também, se movimentou bastante, assim como o Everton Araújo e o Pulgar. Meio campo do Flamengo jogou bem. O Flamengo começou o jogo tomando um susto, né, com 3 minutos, uma bola nas costas do Royal, e o André Gomes, que foi o melhor jogador do Vasco, mas foi apagando aos poucos também o André Gomes, né, o colombiano, carimbou a trave. Na sequência, o Flamengo começou a empreender uma blitz para cima do Vasco, né? 18 minutos, um outro susto agora pelo lado esquerdo. Foi uma escapada nas costas do Daniel Sales, que fazia a lateral esquerda, fez uma boa partida, fez uma partida segura, uma partida constante, mas nesse lance ele deixou uma escapada ali perigosa pelo lado dele. Não mais do que isso o Vasco fez no primeiro tempo, né? O Flamengo foi empilhando chances, principalmente no jogo aéreo. O Flamengo muito forte no jogo aéreo, muito forte no jogo associativo pela direita. Partida boa do Emerson Royal, né, no apoio. Depois também não claudicou mais na defesa, conseguiu ali segurar o André Gomes, fez uma partida boa o Royal. Já mostra ali alguma coisa de melhora de pré-temporada. É lógico que é muito precoce falar, mas já mostra que pode realmente ser um Emerson Royal versão 26 melhor que a versão 25. E o Plata, né, que fez uma partida também muito boa. Fisicamente é um jogador impressionante como corre o Plata, como ele é voluntarioso, como ele está em todos os lugares, né? E fez ali junto com o Real uma dobradinha pelo lado direito que perturbou bastante o Vasco no primeiro tempo. Aos 38 minutos, Cebolinha, que chuta sempre bem de fora, deu um chute passando, raspando no travessão, continuou experimentando. O Flamengo apertou, né? Mas não conseguiu ali o sucesso de abrir o marcador na etapa inicial. Veio o segundo tempo, o Flamengo procedeu já no intervalo
substituições. O Pedro entrou no lugar do PH, coisa que o Felipe Luiz falou na coletiva sobre esse rodízio, né, essa alternância do primeiro para o segundo tempo do BH com o Pedro, com relação à questão física. Transcorreu de maneira tranquila, serena. O Pedro entrou, já dá um outro ritmo de jogo, é um jogador que prende mais a bola, não dá tanta sequência verticalizando. E o Alexandre entrou no lugar do Daniel Salles também, porque não tinha condição de jogar os 90 minutos. Aí já é um lateral de outra característica, um lateral que chega no apoio fechando pelo meio, já é mais armador. Mas o Flamengo continuava amassando. E 5 minutos de jogo na etapa final, o jogador Cauã Barros fez uma grande estupidez, né? Acertou por trás sem bola o Carrascal e acabou sendo expulso. E aí o jogo acabou de mudar de vez. O Vasco teve que tirar o centroavante, o GB, botou o Hugo Moura, recompôs ali à frente da marcação da zaga, botou de novo um volante, liberou de vez os zagueiros. O Flamengo jogou no terço final de campo, praticamente, a segunda etapa, amassando realmente o Vasco, aumentando muito a pressão, a posse de bola do Flamengo. O Flamengo tinha 11 escanteios contra 0 do Vasco naquele momento, uma coisa assim absurda. E o Vasco já começava a quebrar algumas bolas no tiro de meta, mesmo tentando insistir na saída à la Fernando Diniz, o que é uma temeridade, mas aí o problema é deles. 18 minutos entra Samuel Lino no lugar do Cebolinha, que fazia uma boa partida. Aliás, é um jogador que precisa ser pensada a continuidade dele, na minha opinião, no Flamengo. Pode comentar de vocês aí, o que vocês acham? Está na hora de liberar o Cebolinha ou vocês acham que o Cebolinha deve ter vida longa no Flamengo? Cebolinha, que realmente fez uma boa partida. Outro jogador que precisa de destaque, que voltou muito bem, né? Ditando o ritmo, saindo para o jogo, fazendo passe entre linhas, é o zagueiro Léo Pereira. Merece realmente ser falado o Léo Pereira. Léo Pereira é um outro jogador, né? Ele mudou realmente de patamar a carreira dele. Parabéns ao Léo Pereira, que soube aí tomar essa decisão. Então, o Flamengo começava a coordenar mais jogadas, o Flamengo amassava mais, o Pedro fazendo ali o pivô na frente da área, o Pedro voltou ali com aquela categoria, pifando os jogadores, deu o chute rasteiro, quase marcou, enfim, o Flamengo. E aí, né, aos 23 minutos, a bola sobra numa rebatida do Piton e o Carrascal dá uma chicotada, um lindo gol do Jorge Carrascal aos 23 minutos, na metade do segundo tempo. O Flamengo passava à frente do marcador. E o Léo Jardim, hein? O Léo Jardim, disparado, o melhor jogador do Vasco. E, quiçá, o melhor jogador da partida, né? Porque ele foi realmente o cara que fez chover no Maracanã. Ele pegou de tudo. O Flamengo bombardeava. Se não fosse o Léo Jardim, ficaria realmente muito complicado. E no segundo tempo, o Flamengo aí seguia ditando o ritmo de jogo na etapa final. 26 minutos, o Flamengo procede mais alterações. Entra o Luiz Araújo no lugar do Carrascal, que tinha acabado de fazer o gol. Depois o Flamengo foi ali coordenando jogadas com o Pedro, como eu sempre falo. Perdeu uma chance aos 30 minutos. Depois, aos 33, ele bota o Plata de frente. O Plata chapa e o Léo Jardim faz outra grande defesa. Uma partida que o Flamengo realmente dominou. 1-0, não traduz o que foi o jogo. Um destaque também, podemos dizer destaque, mas um ponto a ser elogiado. Vamos botar aí, o Bruno Arleu passou desapercebido. A expulsão, ele foi criterioso, não fez estardalhaço em momento nenhum, deu tempo de acréscimo de acordo com que o tempo do jogo parou. Enfim, uma arbitragem tranquila, serena, do Bruno Arleu de Araújo. Vamos botar agora aqui uma fala do Felipe Luiz na coletiva, quando ele é perguntado, indagado sobre preparação física. Ele teve várias perguntas, falou do Daniel Salles, que ele já tinha trabalhado com o Daniel Salles na lateral esquerda no Sub-20, que não era novidade para ele. Falou do Bruno Henrique, né, da entrega do Bruno Henrique, na alternância ali com o Pedro no comando de ataque. Falou do Léo Ortiz, que entrou depois no final do jogo, fazendo ali uma volância, né, entre aspas, mas na verdade ele estava fazendo ali o terceiro zagueiro no lugar do Pulgar. Foi a última alteração que o Felipe Luiz procedeu. E foi perguntado sobre a preparação física. Eu vou botar aqui sobre a preparação física, ver se eu consigo aqui reproduzir para a gente ouvir o técnico Felipe Luiz na coletiva. Vamos lá. O planejamento vai em função de encontrar a forma óptima física dos jogadores.
não é pensando em outubro, em novembro e tal, sempre em levar os jogadores a sua... Eles já têm uma memória muscular muito boa, porque são jogadores que jogaram 76 jogos, não é fácil de perder tudo que eles ganharam na temporada passada, mas o planejamento é deixar os jogadores em condições perfeitas para desempenhar o que o treinador pede dentro do campo. Ou seja, eu peço muito para eles. Alguns jogadores são muito sacrificados, muitos, dentro do plano de jogo que eu tenho. E eles precisam estar fisicamente numa condição óptima para poder performar dessa maneira. Então, aí vai o planejamento. Não vai em função de chegar no Mundial, isso aí a gente já vai ver como vai. A pergunta foi em cima de planejamento a médio e longo prazo, né? Porque vem aí o Mundial. A pergunta foi uma pergunta boa. Foi seguida depois de uma pergunta meio style, né? Perguntaram da roupa do Felipe Luiz, o novo visual do Felipe Luiz, enfim. Tenho sempre que ter uma pergunta para desconcentrar e o Felipe Luiz não lembrar qual foi a primeira, que isso sempre acontece com o Felipe Luiz nas coletivas, né? Todo repórter aproveita para fazer duas perguntas, duas em um. Só que a primeira, muitas vezes, é totalmente desconectada com a segunda, como foi essa. Perguntaram da roupa, na sequência de uma pergunta muito boa, que foi sobre exatamente a questão do planejamento do macrociclo do ano. E o Felipe Luiz falou que essa quebrada que vai ter esse ano com a Copa do Mundo, como se fosse 2 turnos, quase 2 campeonatos, quase 2 ciclos de treinamento. E realmente isso vai acontecer. Então ele está muito atento nisso e o Flamengo vai trabalhar muito em pequenos ciclos, né? Então, para poder manter os jogadores em boas condições físicas. Vai ficar sendo monitorado isso. É óbvio que depois da Copa do Mundo vai acontecer saída de jogadores, chegada de jogadores, vai ter que fazer um recondicionamento físico de alguns atletas, eles vão para a seleção, outros não vão para a seleção, então vai desnivelar essa parte física dos atletas. Mas, mais uma vez, vale a pena destacar e parabenizar o trabalho da preparação física do Flamengo, que em pouquíssimo tempo conseguiu trazer aí os jogadores num diapasão de condicionamento físico invejável, né? Acho que o Flamengo mostrou ali uma condição física muito boa e a gente tem realmente que exaltar essa parte aí dos jogadores. Falando agora de Lucas Paquetá, vamos falar do Lucas Paquetá, porque a situação continua mais ou menos no mesmo compasso de espera, sendo que eu queria destacar duas coisas. Primeiro, Lucas Paquetá não vai para o jogo, né? Tudo indica que ele não vai para o jogo desse sábado do West Ham, jogando contra o Sunderland, que é o 9º colocado. O Paquetá praticamente se despediu do time do West Ham, né? Essa é a impressão que dá, que ele está em processo de negociação e em compasso de espera para resolver a sua vida. O Paquetá que faz nessa temporada a segunda melhor temporada dele no time do West Ham. Muita gente parece que acha que o Paquetá está mal, mas vamos lá. Titular nos 19 jogos que atuou, então toda vez que ele atua, ele é titular. O West Ham disputou 23 partidas. Paquetá acumulou 1.613 minutos em campo, 5 gols marcados, 1 assistência. A última vez que o meia atacante brasileiro participou de um gol foi na 19ª rodada da Premier League, no dia 30 de dezembro, no empate de 2-2 com o Brighton, com 1 gol e 1 assistência. Se olharmos para as outras 3 temporadas de Paquetá no West Ham, o camisa 10 apresenta o seu segundo melhor desempenho dentro do clube. Então, o Paquetá, isso é para mostrar aí um viés de boa qualidade no futebol do Paquetá. O Paquetá não está vindo para o Flamengo porque ele está encostado antes que alguém levante essa bola. O Paquetá está mal fisicamente, o Paquetá tá sem brilho, está querendo aparecer para ir para a seleção, né? Já vai ter muita gente falando isso, como tem muita gente dizendo que não entende o Paquetá voltar para o Brasil e vir para o Flamengo buscar o Paquetá para quê? A gente sabe como é que funciona a coisa. Galera, senta o dedo no like, fortalece o canal, chegou pela primeira vez, muito bem-vindo. Eu sou o professor Alexandre Lucas, professor de Educação Física por profissão educador físico, rubro-negro de coração. Peço o like de vocês, a inscrição. Domingo, 14 horas, agora já é compromisso do canal. Live para a gente fazer um pré-jogo. A gente tem Flamengo e Fluminense no domingo. O Flamengo tirou ali a cabeça da lama no Campeonato Carioca no Grupo B, saiu ali do Z2, né? Vamos dizer assim, do 5º e 6º lugar, que é incômodo, mas o Flamengo tem um jogo a mais. Então é muita atenção, o Flamengo tem um jogo contra o Fluminense. Depois das partidas contra São Paulo e Corinthians,
No dia 7, o Flamengo volta para o Campeonato Carioca para enfrentar o Sampaio Corrêa. Uma vitória contra o Fluminense, vamos dizer que deixa bem encaminhado o Flamengo já escapar desse perigo de ter que disputar esse grupo da morte aí. Domingo, então, compromisso marcado? Fla-Flu. Antes do Fla-Flu, a gente tem live, 14 horas, aguardo vocês aqui. Forte abraço, canal Alexandre Lucas Flá. No Rio, tudo normal. Jantamos o bacalhau. Um abraço, fiquem com Deus.